Então, vamos lá. Aproveitei aqui a oração e o momento da oração e da leitura para, enquanto fizer, eu vou tomar o meu chazinho aqui energizado. Ai, que legal. Meu chazinho de erva, gente. Eu sou herveira agora. É chá do que você está tomando? Ah, esse aqui tem bastante coisa aqui, hein? Aqui tem bastante coisa. Tem umas 12 ervas aqui. Eita, mas é 12 isso, gente. ervas? Então vamos comer. Para vamos emagrecer? Começar, então, gente. Ficar esbelto? Não, é para auxiliar no processo de autocura mesmo. E aí, se o emagrecimento estiver no pacote da autocura, eu aceito, claro, né? Tem que ensinar pra gente esse chá aí. Ah, sim, tá aqui na minha farmacinha. Depois a gente conversa sobre isso. Então, vamos lá, então, gente. Tá bom. Então, nós estamos hoje, né, aqui, encerrando o capítulo 8 do livro O Homem Integral, com esse tema que é meditação e ação. Só para vislumbrar o futuro, né, o próximo capítulo chama-se O Futuro do Homem. Então, iniciamos na semana que vem, né, Edna, com você, né? O Futuro do Homem. E aí a gente caminha quase que para o final do livro do Homem Integral, esse livro que é o o segundo da coleção, né? Onde Joana vem apresentar com mais concretude e profundidade qual era o seu objetivo, né? Enquanto escritora espiritual, né? Pelas fotografias do Divaldo. Então, vamos lá. Esse que acaba, esse aqui, desculpa, Renata, termina esse livro antes de dezembro? Vai terminar antes de dezembro? Eu acho que antes de dezembro não termina, não. Mas ele vai ficar um pouquinho pro ano que vem, né? O finalzinho dele mesmo, né? E aí, depois, a gente começa o Plenitude, né? Que é o terceiro livro. Tá? Tá bom, obrigada. Então vamos lá. Então, mais uma vez, né? A mentora, ela coloca já na sua... na nomenclatura, né? No nome do seu estudo de finalização desse capítulo, as suas intenções com relação à discussão sobre essa temática, né? Então, assim, quando ela escreve meditação e ação, a mentora ela já dá assim, um sinal para a gente do que ela entende como um processo meditativo, porque aí ela insere a palavra ação. Então, aí ela dá um movimento para o que ela vai explicar, né, sobre o processo de meditação como um instrumento, né, como um instrumento. Isso é bem importante a gente frisar sobre isso, que a mentora ela vai colocar a meditação como um recurso, como um instrumento que vai caminhar para aquilo que ela, para o que ela, para aquilo não, para o que ela coloca como o clímax do nosso processo, né, que é aqui, ó, o clímax, né? Então, no livro, a autora, ela coloca assim, né, que o clímax das nossas experiências aqui na Terra, de conhecimento, das nossas emoções, das nossas vivências, o clímax disso chama-se autodescobrimento. Então, qual que seria a intenção da mentora quando ela coloca como clímax da nossa vivência aqui na Terra, a nossa vivência tanto de conhecimento como a nossa vivência emocional, afetiva,
como primeiro ponto, o autodescobrimento. E aí a gente pode pensar um pouquinho sobre o que significa essa palavra descobrir. Então, diante de tudo que a gente viu no livro, né, até agora, a gente pode dizer assim, que descobrir é retirar um véu, né? Descobrir, tirar alguma coisa, né, de cima. Retirar um véu, retirar um lençol, retirar as escamas, né, dos olhos. Então, seria um processo de retirar barreiras, né, de retirar os véus, de mostrar as nossas sombras. Então, esse seria o clímax do nosso processo reencarnatório, de cada processo reencarnatório. Pelo menos assim, falando em termos de planejamento, né, reencarnatório, seria o nosso grande objetivo, promover esse autodescobrimento. E ela diz assim, que para que isso aconteça, né, para que nós consigamos atingir esse clímax de autodescobrimento, ela diz assim, que faz indispensável o empenho. O empenho com que todos nós, aqui na Terra, possamos nos aplicar nessa tarefa de autodescobrir. Tem um microfone aberto aí que está fazendo um barulho. Vou pedir para vocês desligarem os microfones de vocês. A Edna pode apagar todos. A Edna acho que pode fechar todos. Ou você. No caso, no bowl mesmo ali. Um terço do trigo com fermento já, um terço do trigo com fermento, metade do leite. Peraí. Um terço do leite. Aí... Tá, fechei. Acho que agora acertei qual que é que estava fazendo barulhinho. Obrigada. Eu tinha até esquecido, Suelene, que a gente podia fechar os microfones. Tá bom. Mas então, ela chama atenção para essa palavra, né? Do empenho. Então, o que seria esse empenho? Seria o nosso comprometimento nessa tarefa. Seria dar a primazia, dar a prioridade na nossa vida deveria, né, segundo a mentora, ser o processo de autodescobrimento, já que ele é o clímax da nossa estadia aqui na Terra, né? Então, o empenho nessa nossa jornada. E aí, ela diz assim, que a vida, ela é muito dinâmica, né? Então, assim, a vida, ela vai nos trazendo as experiências, porque nós estamos no mundo material, e aí nós nos inserimos, nós mergulhamos em várias áreas da nossa vida, para podermos dar conta de sobreviver aqui na Terra. E por essa questão da vida ser muito dinâmica e cheia de intempéries, nós podemos acabar perdendo o controle por conta dessas dificuldades que nós temos nesse mundo aqui, né, de provas e expiações. Por isso, a necessidade do empenho aqui como primeiro. Mas ela diz assim que várias dificuldades, elas podem ser inicialmente, muitas vezes, apenas aparentes. Então, assim, nós damos a ela a potencialidade, essas dificuldades, nós damos a ela a potencialidade dos nossos medos, das nossas angústias, das nossas ansiedades. Então, nós vamos dar o potencial que nós quisermos para essas dificuldades que vão surgir na nossa frente. Né? Relembrando até várias outras aulas que nós já tivemos aqui, sobre temas muito semelhantes a esses, né? E ela diz assim, mas que todas essas dificuldades que com certeza surgiram, estão presentes no momento e também irão surgir no nosso futuro, todas elas podem ser superadas. E ela diz assim também, que a realização de qualquer atividade nova, ela aparentemente, ela parece ser complexa,
porque é uma atitude nova, inusitada, né, a qual nós ainda não temos uma familiaridade com ela. Então, por isso, às vezes, parece ser muito difícil. Mas, ela diz assim, né, não há, todavia, nada que o indivíduo não se acostume, mesmo com essa complexidade da tarefa nova. E a meditação é uma delas, né? A meditação é uma delas. A meditação é uma experiência nova para o ser humano. E, em especial, o ser humano ocidental, que é o qual nós estamos incluídos nele. Porque nós não temos o hábito do silêncio, nós não temos o hábito de nos escutar, né? Nós oramos, mas quando é diferente, nós oramos, nós estamos ouvindo a voz de alguém ou a nossa própria, em uma declamação de algo, mesmo que seja do nosso próprio pensamento. A meditação, ela é uma autoescuta, sem necessidade, na maioria das vezes, né, porque tem técnicas e mais técnicas de meditação, sem as verbalizações dos nossos pensamentos, né? Então, a autora, ela diz assim, agora, daqui, que se tornarmos habitual esse processo de meditação, ela vai se tornar fácil. Por isso que, inicialmente, ela coloca aqui a palavra empenho. O que seria algo como uma disciplina, né? Nós disciplinarmos a esse processo de autoescuta, para podermos, para que essa técnica, né, essa maneira de desse recurso para o autodescobrimento possa se tornar habitual. Assim, eu queria contribuir aqui que tem estudos na neuropsicologia que diz que a meditação, a fé, né, o pensamento positivo, tem vários estudos que dizem que esse exercício, ele modifica as sinapses cerebrais, ele estimula o cérebro a se desenvolver e a se aprimorar. Exato, isso chama-se neuroplasticidade. Tem um autor chamado Richard Davidson, que ele fala exatamente sobre isso aí que você falou, André, da questão do como que, né, o nosso cérebro ele se modifica com o exercício da autoescuta, né, desse silêncio interno, né, de nós não precisarmos verbalizar aquilo que está se passando dentro de nós. Isso, a gente vai até ver um pouquinho mais para frente sobre essa parte, que a mentora, ela fala umas coisas bem interessantes também com relação a isso. Então, aqui ela diz o seguinte: assim, a busca de si mesmo para a liberação de conflitos, amadurecimento psicológico, afirmação da personalidade, resulta de uma consciente disposição para meditar, evitando o emprego de largos períodos que se transformam em ato constrangedor e aborrecido. Aqui ela chama atenção para quê? Que a meditação, ela também não pode entrar, ou não deveria entrar, nesse processo nosso mais egóico e neurótico de que eu tenho que fazer porque eu sei que é bom. Um checklist. E aí se transforma... Oi? Como se eu estivesse fazendo um checklist, né? Fiz ginástica, fiz não sei o quê, fiz não sei o quê. Isso, porque assim, tanto a meditação quanto a caridade, né? O se fazer caridade, ou então até prestar serviços religiosos,
Se nós não fazemos, se nós não fizermos com a consciência do que aquela ação realmente pode ser transformadora para nós, nós caímos no automatismo do materialismo, igual. Então, assim, nós, dentro das nossas neuroses, nós conseguimos transformar aquilo que seria muito bom para nós como mais uma atividade egóica. Né? Nós colocamos o ego a serviço, né? Na verdade, o contrário, nós podemos colocar a meditação a serviço do ego. Então, por isso aqui, a autora ela diz aqui, resulta de uma consciente disposição para meditar. Né? Então, isso tem que estar claro para mim, o que eu quero com isso. Né? Se eu quero realmente entrar nesse processo do autodescobrimento, né? Ou eu quero fazer porque todo mundo está dizendo que é bom, né? E aí isso pode se transformar em uma fuga. Então, aí aqui ela fala, transformar em ato constrangedor e aborrecido, porque o processo de meditação, ele também pode ocasionar uma patologia, que é acreditar que entrar em transe, né, de meditação, isso já me eleva espiritualmente. Só o fato de eu ser um meditador ou uma meditadora, isso já me faz um ser espiritualizado. E aí, por isso que a mentora, ela coloca a meditação junto com meditação e ação. Porque a meditação, que é esse processo introspectivo de vislumbrar o nosso mundo interno e de conexão com o mundo à nossa volta, se ele não tem um viés de transformação comportamental, é patológico. E aí, quando eu estava lendo isso aqui, gente, eu lembrei de um livro que eu li há muitos anos atrás, do Dr. Inácio. E também, olha, não me pergunto o nome desse livro. Eu tenho, inclusive, esse livro aqui em casa, porque eu li um livro meu, né? Eu comprei o livro, mas eu vou ter que procurar ali qual livro que onde tem isso. Mas é um livro em que o Dr. Inácio narra, lá no Hospital Esperança, né, que é um hospital, quem já leu aqui alguma coisa do Dr. Inácio, sabe que ele fala sobre o Hospital Esperança, né, que é um hospital que fica no plano espiritual e que recebe muitos, inclusive, espíritas, né, que desencarnaram e que precisam ficar um tempinho aí se curando, né, das coisas. E ele narra nesse livro que ele entra numa sala e as pessoas dizem, você já viu quem está aqui? E ele diz, não, entra ali. E aí ele entra e olha, e quem que está lá no Hospital Esperança? O Osho. Aquele célebre meditador, né, da filosofia Osho, que tem tantos livros, que ele meditava horas e dias e aquela coisa toda, né? E aí ele narra assim que o Osho, ele estava em posição de lótus e estava meditando. E aí ele entabula uma conversa ali com uma outra pessoa, né? Com quem ele estava conversando ali no Hospital Esperança, e aí essa pessoa diz para ele, ele não acordou ainda após o desencarne, e porque quando ele abre os olhos, ele acha que ele está numa realidade paralela. Quer dizer, o processo de meditação dele fez o seu processo de autoconhecimento uma fuga. Na verdade, ele se abrigou dentro da meditação e ele não saía mais dali, ele virou um abrigo para ele. Exatamente, interessante você falar isso. Quando você começou a discorrer e começou a chamar a atenção da gente para essa descrição da Joana, que é um processo de desvelar, né? Desvendar, descobrir,
E aí você foi expondo, eu fui linkando também com uma história bem recente, um episódio bem recente, não sei se todos vão lembrar, mas no Tibete, num templo budista há pouco tempo, teve uma rebelião, uma revolta lá, uma confusão, que os monges entraram em conflito e começaram a brigar. E aí, para o mundo inteiro, aquilo já existia internet, é claro, né? Então isso reverberou para o mundo inteiro de uma forma assim bem crítica. O pessoal começou a criticar. Lembrei disso agora também. Poxa, monge budista que medita, já nasce sabendo meditar, fica lá meditando, a paz, a paz, a paz. Eu não vou entrar na vibe de ninguém, eu estou em paz. E aí acaba, como a Joana nos adverte, nos alerta, nos adverte para não virar isso daí, né? É meditar, mas tem que agir. Não é contraditório, é coerente, né? Uhum. Isso aí. Então ela... Isso, obrigada, Fábio. Então, assim, ela alerta para isso, né? Para que essa disposição da meditação ela não entre nesse ato constrangedor e aborrecido, que mais claramente é o processo de fuga, né? E de auto-engano, porque eu posso dizer assim, eu sou meditadora desde que eu nasci, eu sou meditadora há 20 anos, há 30 anos, mas não interessa. Se essa meditação não me serviu para o autodescobrimento, essa meditação, ela pouco me ajudou em alguma coisa, né? Ela mais me serviu de muleta para eu acreditar que eu sou uma pessoa espiritualizada do que realmente ter um processo realmente de transformação, né? Aí, a mentora, ela diz também o seguinte: a meditação, ela deve ser, inicialmente, breve e gratificante, da qual se retorne com a agradável sensação de que o tempo foi insuficiente, o que predispõe o candidato, que somos nós, a uma sua dilatação. Então, quer dizer, gradualmente, é gradual o processo. E aí, quando eu li isso aqui, eu me lembrei realmente, assim, que quando a gente fazia o nosso encontro de autoajuda, né, Edna? A gente fazia a meditação e eu lembro que quando a gente retornava, eu tinha essa sensação de que de querer ficar mais um tempo na meditação, né? Então, essa sensação de que o tempo ele foi insuficiente, assim, parecia assim, nossa, agora que parecia que eu tinha realmente assim, me conectado, aí já tinha passado 40 minutos, 50 minutos, né? Então, mas o processo, ele é gradual, né? Então, inicialmente, ela deve ser breve e gratificante. Então, o que é isso? Breve e gratificante. Então, assim, cada um faz o seu processo, né? Não existe uma regra para todos. Comece a meditar dessa forma, né? O que é que se tem de indicação? Que nós não nos obriguemos ao processo de meditação, porque o fato de queremos nos obrigar a ela, nós já estamos aí utilizando os recursos do ego e não do self, que é o nosso chamado, realmente, né? Não é um chamado, nós não estamos no chamado da meditação, nós estamos nesse processo de obrigatoriedade, como aquele que a gente tem que sair todo dia para trabalhar, ou então que eu tenho que bater o ponto lá no centro espírita, porque se eu não for lá, eu sinto que eu estou desconectada da espiritualidade, ou na igreja, ou no templo, seja lá onde for, né? Então, se eu penso dessa forma, há um problema com a minha conexão, né? Preciso repensar sobre isso. E ela diz também que não se trata de uma gincana mental, mas de uma
sincera observação de si mesmo, dos recursos ao alcance e dos temores, condicionamentos, emoções perturbadoras que lhes são habituais. Então, esse momento de se silenciar para o mundo externo, isso não quer dizer que o nosso mundo interno não esteja tumultuado, não esteja barulhento, né? Então, nada vai adiantar também se ficar brigando com os nossos pensamentos, porque esses pensamentos, como está aqui nesse primeiro quadradinho, tudo é feito aos poucos, de forma sistemática, né? Então, assim, reconhecer a cada passo dado o seu valor e evitar ao máximo as comparações, né, com outras pessoas, como outras pessoas se conectam mais rapidamente na meditação, outras demoram mais, cada um tem o seu processo, né? Então, assim, as comparações, elas não são saudáveis com relação a esses recursos de autodescobrimento, tá? As comparações não são saudáveis. Então, vamos lá. Então, aqui, olha só o que ela diz, né? Que a repetição sistemática, sem solução de continuidade, 1 ou 2 vezes ao dia, cria uma harmonia interior capaz de resistir às investidas externas sem perturbar-se, por mais fortes que se apresentem. Então, aquilo que a gente estava falando, esse é um processo sistemático, que ele vai, pela perseveração, né, vai dando prosseguimento todos os dias a essa tentativa de autoconexão. E sempre lembrando que a meditação, ela não é um processo mágico, ela não é um processo, assim, milagroso, em que, de repente, né, sem precisar de treino, nós vamos entrar aí nesse mundo de meditação sem nenhum problema, né? Então, isso não existe. E a mentora, ela vem falar dos benefícios desse processo de meditação, mais pontualmente, agora nos próximos slides, sobre cada item do que ela considera os principais benefícios, né? Mas essa harmonia interior, a gente já pode dizer que é uma delas, né? Esse processo, né, de um desses benefícios que a mentora vai dizer. Essa harmonia interior, capaz de resistir às investidas externas. Isso quer dizer o quê? Que não é que, se eu me entrar num processo meditativo, né, em que é aquela coisa assim, né, eu entro no processo meditativo, numa aura, né, maravilhosa, para me proteger das intempéries da vida. Lê do engano. Isso não existe. As intempéries da vida vão continuar acontecendo para todos nós. O que vai mudar? O que vai mudar é a forma, é a maneira como eu vou começar a enxergar essas investidas externas e não me perturbar tanto, não me desequilibrar tanto. E aqui, olha, ela diz, por mais fortes que elas se apresentem. Então, assim, eu vou entender a gravidade da coisa, a gravidade da situação, mas a harmonia interna adquirida durante o processo de empenho na meditação vai me dar a serenidade, ou deveria dar, né? Aí vai ser de acordo com o investimento que cada um deu para o seu processo meditativo, né? De equilíbrio interior para poder passar por essas investidas. Fala, Edna. Aqui está escrito assim, a sua repetição sistemática, eu não entendi essa sem solução de continuidade. Será que é isso? Ah, tá. Sim.
Então, essa sem solução de continuidade, eu também me chamou a atenção. Eu entendi dessa forma, que seria, eu acredito que aqui tenha tido um erro, que seria com solução de continuidade. Mas eu coloquei do jeito que estava no livro. Mas eu, para mim, acho que seria com solução de continuidade, porque o sem solução de continuidade dá a impressão de que ela deveria ter um momento em que não continuaria. Não é isso? Mas eu acho que isso daí está reforçando o slide lá atrás, onde ela falou que não é para fazer como uma obrigação. Sim, pode ser. Todo dia, né? Todo dia, mas sem ter aquela obrigatoriedade. Certo. Olha, pode ser sim, Andréia. Porque se a gente começar a meditar e entrar nessa obrigação da continuidade, ela vai perder o poder de solução. Perfeito. Exatamente. Tá, Andréia, obrigada. Realmente pode ser isso sim, viu? Eu entendi que aqui podia ter um erro de gráfica, né? Mas nessa sua perspectiva, Andréia, realmente tem lógica. Sem solução de continuidade na questão aquela de ser uma meditação continuada demais, que aí vai perdendo o objetivo, né? Uma coisa como vai se transformando naquele... Uma coisa como uma obrigação. Porque exatamente, se a gente for analisar o período, vem a resposta, ó. A sua repetição sistemática sem solução de continuidade, quer dizer, você não pode achar que vai continuar meditando sem parar. 1 ou 2 vezes ao dia, se fizer assim, ela vai criar uma harmonia interior capaz de resistir às investidas externas sem perturbar-se, por mais fortes que se apresentem. Quer dizer, é um treino tão forte, tão convicto da nossa mente, que ela vai proporcionar esse resultado, né? Porque senão a gente poderia ficar meditando... Gente, eu pesquisei aqui. Automatismo. Pesquisei aqui na internet essa expressão. O que é uma solução de continuidade? E aí é interessante. Essa Joana é mais sabida que a gente no português. Fala aí, então. A expressão está correta. Eu coloquei o que é uma solução de continuidade. A expressão está correta e significa separação das partes de um todo, divisão, interrupção e dissolução. Assim sendo, quando se diz, por exemplo, espera-se que não haja solução de continuidade, quer dizer que não haja interrupção ou descontinuidade de um trabalho. Olha só, então uma expressão. É uma expressão. Essa sem solução de continuidade, na verdade, é continuidade, é isso? É a continuidade, É a continuidade, olha só, é uma expressão. É uma expressão. Solução de continuidade. Significa que não haja interrupção ou descontinuidade. É para continuar. Tem que ter uma continuidade. É no sentido da continuidade. Joana é aula de gramática. Muito bom, legal. Muito bom. Eu na minha ignorância, eu já achei que tinha um erro de grafia aí. Não, Renata. Sabe o que acontece? É o que você foi bem no cerne da questão mesmo. Imagina essa série psicológica da Joana sendo traduzida para outras línguas, né? E aí, quem não fizer a tradução exatamente ao pé da letra vai comprometer todo o raciocínio que a Joana propõe para a gente. De ação. Ótimo, muito bom. Mais um aprendizado aqui das expressões da Joana. Então, sem solução de continuidade, na verdade, é estar contínuo. Estar contínuo, que não haja interrupção ou descontinuidade de uma coisa, de um trabalho. Certo. Muito bom, muito bom. E aqui nessa parte também, que é que eu tinha separado, para a gente falar sobre essa questão que a Andréia já falou.
que é a questão da neuropsicologia, né, da neurologia, que estuda a questão das sinapses, das ligações dos neurônios, né, e que toda vez que nós aprendemos algo novo, algo que nós nos esforçamos para entrar no seu mundo, num conhecimento completamente diferente do nosso habitual, se há muitas novas conexões, né, de neurônios no nosso cérebro, e os estudos daqueles que se dedicaram para estudar muita meditação, né, que é o Daniel Goleman, o Davidson, acho que é esse o nome de Davidson, eles falam muito sobre isso, e que os estudos dizem que essas criações novas de neurônio, elas se assemelham muito em quem faz meditação e quem aprende uma teoria, um conhecimento, algo assim novo, né, que seja inusitado na vida. Então, é bem semelhante esses dois processos em termos de estudos, né, cerebrais. E eles se diz também, né, que esse trabalho da meditação Richard Davidson, lembrei, Richard Davidson. Então, assim, ele diz também que nesse processo de meditação, nessas criações de conexões novas, né, neuronais, umas conexões são fortalecidas, aquelas que devem ser fortalecidas, e outras são enfraquecidas. E aí, quando eu li isso, eu imaginei assim, que seria aquele auxílio na questão das mudanças de paradigmas. Eu posso entrar em outros mundos, em outros paradigmas, quando eu me choco com outros conhecimentos. Então, as mudanças de paradigmas, das formas de pensar, de ampliação, né, de capacidade de enxergar o novo, outras verdades, né, porque nós temos muitas verdades internas, outras verdades, outras realidades, se faz muito por esse processo, tanto o de meditação quanto o de conhecimento mesmo, né, de você entrar em áreas novas, entrar em conhecimentos ainda não visitados. E o Davidson, ele diz assim também, que a meditação, ele é um importante recurso para a transformação que impulsiona a ação. E aí é interessante que aí agora a mentora, ela vem falar, deixa eu mudar aqui de slide, né, sobre os principais benefícios da meditação. Então, ela diz assim, né, ela começa aqui, pelo descobrimento das áreas... Peraí que o negocinho está bem em frente aqui, tem que tirar ele daqui. O descobrimento das áreas frágeis da personalidade e os pontos nevrálgicos da conduta. Então, o que a gente pode dizer sobre isso aqui, né? Que se o intuito é nos descobrir, né, nós vamos descobrir em especial as áreas frágeis, né, da personalidade. Então, o que vai ser interessante aqui? É que nós vamos ter acesso a aquelas áreas da nossa vida que impedem o nosso trânsito natural da vida. Né? Nesse processo meditativo, ligado ao autoconhecimento, ao autodescobrimento, nós vamos ter acesso com um pouco mais de facilidade, né, dessas áreas frágeis da nossa personalidade. E encorajamento ante as inevitáveis lutas e vicissitudes do viver cotidiano, né? Então, assim, depois de descobrir, né, após descobrir esses pontos frágeis, né, da nossa personalidade, a Joana, inclusive, ela fala num item aqui, que eu não coloquei ele todo aqui, ela fala sobre antídoto.
né? Sobre nós descobrirmos os nossos antídotos. E esse antídoto é o remédio, né? Ele é o remédio que vai nos curar de algo, né? Então, é um remédio. Já que essas batalhas, elas são inevitáveis na nossa vida, né? O processo de meditação com finalidade de autodescobrimento, nós vamos estar um pouco mais aptos para enfrentar essas vicissitudes do viver cotidiano, mas ela diz uma outra coisa, mas muito mais que isso, nós vamos também estarmos mais aptos a nos distanciarmos daqueles que são possíveis nos distanciar. Porque também tem vicissitudes que nós não precisamos passar por elas. E que podemos, sim, fazer um afastamento dessas dores. Não precisamos estar mergulhadas nela. Então, nós vamos realmente enfrentar aquelas que são inevitáveis. As que são evitáveis, nós vamos, com o exercício do autodescobrimento, sendo a meditação um dos seus recursos, que é importante frisar bem isso, se torna nos tornamos mais aptos a perceber esses dois momentos da vida, tá? Conhecer as suas possibilidades de enfrentamento e realização, aceitando umas e de outras declinando, sem aturdimentos emocionais nem apegos perturbadores. Então, bem exatamente isso, dar a cada situação a sua devida importância. Então, de umas eu declino, outras eu aceito, né? Tudo com equilíbrio emocional. Renata. Quando a gente vai conseguir fazer isso, gente, não sei. Eu sei que esse é um caminho muito, muito bom, né, a ser trilhado. Olha só, Renata. Fui eu. Olha só, Renata, como é que tá embutido aí no discurso da Joana, na descrição, no discurso dela? Não sei se alguém percebeu como eu percebi. Mas está embutido, assim, de uma forma bem sutil, assim, a cara da Joana, assim, para... A cara da Joana é ótimo, né? Eu falar, ser bem íntima, de vez em quando eu me pego, assim, muito, e a cara da Joana, assim, como se eu estivesse com ela todos os dias. Mas eu procuro estar. Mas, assim, está embutido o livre-arbítrio, né? É identificar a sombra, você aceita ou rejeita. No final das contas, é a gente que vai arbitrar, se vai continuar na mesma, meditando ou sem meditar, né? Com meditação, sem meditação, não vai adiantar nada se a gente identificar as sombras e não fizer mais nada para modificá-las, né? Fica só identificando. Fica aquela coisa, eu sei que eu sou assim, eu sei que eu faço isso, eu sei que eu explodo disso, eu sei que... Tá, e daí? Aí pronto, acabou a meditação, pronto, continua do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito que entrou, sai. Bem isso aí mesmo. E aqui, né, a mentora diz sobre desfrutar com tranquilidade e harmonia de todas as situações, sem discussão intelectiva. E aqui é bem legal essa parte que a mentora ela diz assim, que sentir. Quando nós conseguimos passar a entender as situações pelo verbo sentir, as coisas vão se tornar menos traumáticas para nós, né? Porque essa questão de intelectualizar muito as coisas nos tira do foco, do foco que é a preservação da nossa saúde emocional, do nosso processo de autoconhecimento, né? Porque o sentir, além de nos dar a possibilidade de entender melhor as situações, nos abre leques e mais leques de saídas daquela situação. Enquanto a discussão intelectiva, ela nos foca apenas em um determinado aspecto. É inócua. Vira inócua. É inócua, é totalmente inócua.
E aí eu me lembrei, assim, por exemplo, também, assim, coisas, assim, bem simples, assim, né, para dar como exemplo. Como, por exemplo, quando a gente vai fazer uma viagem ou vai fazer uma visita a alguma coisa, a um lugar, né, é bem interessante, às vezes a gente começa numa tagarelagem, começa a falar muito, querer falar muito ou então aquela coisa de ficar só tirando foto e filmar e fazer vídeo, e não sente o momento, né? Não tira aquilo que realmente vai ficar para a eternidade na nossa memória, e aí a gente desfoca do sentido de conhecimento que aquela oportunidade se abre para nós. Isso, assim, num exemplo, assim, bem tranquilo, assim, mais suave, né? Fora as outras questões que nos aparecem como experiências, assim, até mais dolorosas e que também é o mesmo processo, né? A gente fica muito preocupado em, de repente, achar culpados, né? Fazer julgamentos, e querer ansiosamente buscar a solução, e não para sentir o que é aquilo que realmente veio transmitir para a gente, né? Renata? Então, vamos lá. Oi. Eu. Norma? Eu. Tá. Isso, eu. Então, eu acho o seguinte, a questão da meditação, ela para mim, que ela traz a seguinte exigência. E nós, normalmente, ficamos muito para fora, como você acabou de falar. A gente se perde com outras coisas e não aquieta a mente da gente. E a hora que a gente, às vezes, senta para meditar, ou está lá lavando a panela e começa a tentar meditar, o que o Yogananda fala, ele diz, olha, não force, tente olhar, fazer o teu olhar aqui colocar no centro da consciência crística através do olho, e esse é um exercício, porque essa posição ajuda com que você fique concentrado, aprenda a se concentrar. E ela vai te dar condições de você aumentar o seu tempo de meditação. Mas ele mesmo diz, não pode ser forçado. Só que quando ele fala, é um pouco diferente da Joana, ele fala que a gente tem que fazer, ele ensina a fazer uma meditação silenciosa, o que eu acho que é bastante difícil, mas eu procuro tentar fazer. Porque, às vezes, 5 minutos que eu consigo silenciar a minha mente, eu sinto que eu fico melhor. Porque aí a gente parece que começa a tirar alguns véus e aquilo que a gente estava olhando, dando de dedo, a gente não se preocupa muito com aquilo. A gente busca outras saídas. A gente chega até a falar um pouco menos. Mas quando, assim, há uma dedicação, vamos dizer assim, em você fazer essas tentativas. Porque para a gente sair disso é muito fácil também. Pelos hábitos que a gente tem. Nós conversamos demais. Certo. Conversamos demais mesmo. Só para contar, para vocês conhecerem, esse mestre hindu é muito interessante. Mas olha só, gente, a gente tem que pensar muito em como a gente vai fazer isso, porque fiquei pensando aqui agora, o trabalho de vocês, se for embasado na meditação, tem que ter conversa. Como é que vocês vão se comunicar com o paciente se não tiver conversa? Mas a meditação é para ser feita no seu ambiente, cada um, né? O setting terapêutico é outra. Olha só, eu fiquei pensando o seguinte, quando a Norma começou a descrever esse exercício dela específico de meditação, eu fui pensando o que eu estou conseguindo de avanço, bem pouquinho, desde que a pandemia começou, que eu comecei a fazer uma meditação guiada pelo Divaldo. Eu não saberia fazer como a Norma sozinha, não. São visualizações terapêuticas.
e que ele começa exatamente, aspas, induzindo com o discurso, lendo uma página da Joana, da Plenitude. E aí ele faz Plenitude, do livro Joana de Anjos, Plenitude, Joana de Anjos, e ele vai exatamente desculpa, ele vai nos induzindo a estes caminhos aqui que a gente está vendo hoje com você, Renata. Devagarzinho ele vai induzindo. Fecha os olhos. Aí eu vejo como é que eu começo a brigar. Agora não brigo mais, mas no início, quando ele falava assim, visualize esse lugar que está anoitecendo. Aí eu paro e falo assim, mas não pode ser amanhecer, eu gosto mais de amanhecer. Eu fico falando. Entendeu? Aí, eu fico conversando com o Divaldo. Pô, não pode ser amanhecer, Divaldo. Não, aí é o que a gente chama de que aí você está usando o recurso do ego. Pois é. Porque o trabalho meditativo, ele, independente de ser guiado, não guiado, com mantra, sem mantra, caminhando, sentado, né? É um processo de entrega. Entendi. Pois Se fica brigando no processo de meditação, então ainda está usando recursos do ego. Mas sabe o que eu acho? Ainda não está fazendo meditação, porque meditar você tem que ter uma ação correspondente. Tem que obedecer, né, Norma? Tem que obedecer. Não é questão de se obedecer, é se entregar ao processo, né? Mas é por isso que eu acho que às vezes tem que ser devagar. Eu também adoro essa meditação guiada, porque realmente ela faz a diferença para mim, né? A mim também. Tem feito bastante. Gente, ó, essa técnica que a Fátima falou, eu não via a técnica do Divaldo, mas pela conversa, pela declaração que a Fátima falou, ela não é uma meditação em si enquanto técnica, ela é uma visualização terapêutica. Isso, é esse nome que tem, é esse nome. Não é meditação. Por exemplo, que a Norma citou aqui, né? É meditação. Esse mestre é um pouquinho diferente da Joana. No que você falou, Norma, eu não achei nada de diferente, né? Que a Joana está explicando aqui, mas ela não entrou na técnica em si. Eu não conheço a técnica dela, tá? Mas, assim, essa da Fátima ainda não é uma meditação, viu, Fátima? Isso que eu ia concluir. Então, é um treino. Tá? É um treino. É uma meditação terapêutica que é diferente do que está em estado de meditação enquanto técnica. Tá? Visualização terapêutica é um treino para meditação. Pode ser. Entendi. Se você desenvolver bem, pode ser. Entendi, ok. Tem as meditações guiadas também, viu, Fátima? E elas é uma técnica também, as meditações guiadas. Tá, vou experimentar daqui a um tempo. Eu digo para vocês o que está acontecendo. Busca a meditação guiada também, que é interessante. Tá bom. Aí, o que a mentora diz? Ela diz assim, ó, que passado um regular período de alguns anos, tá? Não é dias, nem horas, nem semana, nem meses, tá? Passando um regular período de alguns anos, por exemplo, a avaliação patenteará os resultados. Quais as conquistas obtidas? De que se libertou? Quantas aquisições de instrumentação para o equilíbrio? Então, assim, só depois de um tempo realmente de perseveração no trabalho é que se vai poder fazer esse tipo de análise, né? Então, ela diz assim, ó, que a meditação, portanto, não deve ser um dever imposto, porém, um prazer conquistado. Deixa eu fazer um testemunho aqui sobre isso, que nós vamos falar de saúde aqui, né? Os vários benefícios da meditação à saúde. Eu medito há alguns anos, né? Medito não de ficar sentada, eu faço a autoobservação. Eu falo para vocês que eu tenho na genética a ansiedade. Eu nunca tomei remédio para ansiedade. Então, assim, a ferramenta meditação, para mim, ela me trouxe esse benefício. Eu controlo melhor, né? Hoje tenho uma facilidade melhor até para ter uma fala mais pausada por conta do exercício de meditação. Tá? Então, isso é uma coisa que eu
vivi, né? Uma coisa minha mesmo. Então, para a ansiedade, né? A experiência minha foi assim muito exitosa. Eu não precisei de medicação. Então, aí vemos aqui, né? Meditação, né? Medir a ação. Então, a meditação, ela abre lugar à ação, sendo ela mesma uma ação da vontade, a caminho da movimentação de recursos úteis para quem a utiliza e, por extensão, para as demais pessoas. Então, assim, se nesse processo que nós estamos vivendo na Terra, né, de regeneração, falar em tudo que nos proporcione transformação é recurso e é válido e vale a tentativa de estar fazendo uso, né, desse recurso. Então, as técnicas de meditação, elas são muitas, como a gente já estava falando de algumas aqui, né? E cada um, ele tem que ter a sua busca pessoal nesse estilo de como meditar, né? Por exemplo, eu tenho a meditação guiada, mas assim, eu particularmente consigo me concentrar melhor no silêncio total, sem guia, né? Eu consigo me conectar, inclusive mais rapidamente quando eu não estou ouvindo nada, quando eu realmente entro em silêncio. Mas o mantra também me ativa a meditação. Os mantras ativam, também me auxiliam bastante nesse processo de meditação. Então, assim, mas foram experimentações, né, que eu vim fazendo de vários tipos de meditação, que eu vi que faziam diferença na minha conexão. E aí, a última meditação que, assim, de técnica diferente que eu fiz, que me conectou bastante, foi a prânica. Mas fiz também uma vez só, não fiz mais aquela, mas quando eu fiz, eu notei que me conectou bastante. E eu geralmente faço só a silenciosa ou a com mantra. Agora, cada pessoa tem que ir atrás do seu caminho. Não tem, assim, um guia que vai dizer, começa por essa que você vai se dar bem. Começa por aquela que você vai se dar bem. Não tem, são experimentações. Eu lembro que logo quando eu cheguei de Ponta Porã, que a gente começou a ABRAP, eu tinha essa ansiedade de aprender a meditar. E aí, quando a Edna, outras pessoas que meditavam já, que, por exemplo, a Adriana, diziam assim, mas não tem você aprender a meditar, você tem que se inserir, você tem que se jogar, se entregar e vai experimentando as coisas. Eu ainda não entendia bem que era isso, porque na minha cabeça lógica de racionalidade, eu tinha que vir num passo a passo, e que aquilo seria um passo a passo e que dali eu iria, como assim, ter uma escala, né? Eu iria vir escalando uma fórmula existia uma né? fórmula e tal, né? E aí depois, quando eu fui entrando nesse mundo e percebendo que existe até meditação caminhando, né? Você caminha meditando, né? O mantra, que é uma música, você medita, a dança, né? Pode ser uma meditação também. Então, quer dizer, são muitas as formas que existem de meditação. Vamos continuar aqui, tem uma coisa bem interessante que eu achei que também foi que está aqui no livro da Joana, e a gente viu lá na Meta, Edna, naquela meditação Meta, lembra que a gente fez? Então, tem aqui no livro da Joana, não com essa palavra, mas eu fiz a conexão, sabe? Achei muito legal. Então, assim, aí aqui que a mentora diz aqui, o homem que se autodescobre faz-se indulgente, e as suas se tornam ações de benevolência, beneficência, amor. O seu estado íntimo se expande e alcança o próximo, que alberga na área do seu interesse, modificando para melhor a convivência e a estrutura
psicológica do seu grupo social. Então, aqui, a mentora, ela fala sobre essa palavra, né? Indulgência, ela alia autodescobrimento com indulgência.